5 milhões de clientes da Vodafone Portugal ficaram subitamente isolados do mundo digital, numa segunda-feira comum de fevereiro de 2022. Não foi apenas uma queda de rede ou um erro de servidor. Foi o maior ataque cibernético da história do país, um golpe que paralisou serviços de emergência, hospitais e caixas multibanco. Naquela noite, enquanto o país tentava perceber se estava sob ataque de uma potência estrangeira, eu estava sentado em frente a 3 monitores, num apartamento anónimo em Alfragide, observando o tráfego nos nós de saída da rede Tor. O que vi não foram soldados ou mísseis, mas fragmentos de código que circulavam por fóruns russos e mercados da Darknet meses antes do primeiro byte da Vodafone ser sequestrado. Portugal, o jardim à beira-mar plantado, tinha-se tornado, sem saber, o laboratório preferido para o crime organizado digital e para as finanças paralelas do século XXI. Você provavelmente pensa que a Darknet é apenas um mercado negro de substâncias ilícitas ou documentos falsos. Mas a realidade é muito mais profunda e perigosa. Eu passei os últimos 10 anos a rastrear pacotes de dados e transações de criptomoedas que atravessam a infraestrutura portuguesa. Vi como o país passou de um destino turístico pacato a um nó central na rede global de anonimato e lavagem de dinheiro digital. Investiguei as comunicações encriptadas que coordenaram a entrada de toneladas de cocaína pelo Porto de Sines e rastreei o fluxo de Bitcoin que financiou campanhas de desinformação destinadas a desestabilizar as instituições nacionais. O que descobri nestas investigações não foi apenas uma falha de segurança, mas uma transformação estrutural. A Darknet não apenas tocou Portugal, ela infiltrou-se nas fissuras de um sistema que se digitalizou rapidamente, mas esqueceu-se de construir as suas defesas. Pense nisso. Enquanto o governo promovia Lisboa como a capital tecnológica da Europa através da Web Summit, os arquitetos da economia paralela estavam a usar essa mesma infraestrutura para construir um Estado dentro do Estado. Tudo começou com a ilusão da segurança. Portugal sempre foi visto como um porto seguro, um país de brandos costumes, onde o crime violento é raro. Mas, no domínio digital, essa baixa percepção de risco tornou-se a nossa maior vulnerabilidade. Em 2021, a queda do serviço Sky ECC, uma rede de comunicação encriptada usada por cartéis globais, revelou que Portugal era um ponto estratégico para a macromáfia e grupos criminosos balcânicos. As mensagens decifradas pela Europol não falavam apenas de rotas marítimas. Falavam de subornos pagos em Monero a funcionários portuários e de esquemas de lavagem de dinheiro que utilizavam o mercado imobiliário de luxo em Cascais e na Quinta do Lago. A Darknet forneceu a ferramenta, mas a economia portuguesa, sedenta de investimento estrangeiro e com mecanismos de vigilância financeira ainda analógicos, forneceu o terreno fértil. Você entende o que isso significa? Significa que o apartamento que foi vendido ao seu lado pode ter sido pago com o lucro de um ataque de ransomware a um hospital municipal, processado através de um mixer de criptomoedas alojado num servidor em solo nacional. A transformação ocorreu em camadas, como uma cebola que, ao ser descascada, faz arder os olhos. A primeira camada foi a da distribuição. A Lei 30/2000, que descriminalizou o consumo de drogas em Portugal, foi um modelo de saúde pública para o mundo, mas a Darknet deu-lhe uma nova e perversa utilidade. Com o aparecimento de mercados como o Silk Road e, mais tarde, o Alphabay, o tráfico de rua em Lisboa e no Porto sofreu uma mutação digital. O que antes era um encontro físico perigoso num beco, tornou-se uma transação anônima via CTT. Os traficantes portugueses tornaram-se especialistas em logística digital e stealth packaging. Em 2019, a Polícia Judiciária desmantelou uma rede que operava a partir de garagens banais no Grande Porto, enviando milhares de encomendas para todo o mundo. Eles não eram apenas vendedores, eram utilizadores avançados de PGP e de sistemas de multifirma para garantir que os pagamentos só eram libertados após a entrega. O crime
tinha se tornado um serviço de entregas com suporte técnico 24 horas por dia. Mas esse era apenas o nível superficial. Abaixo dessa camada de comércio ilícito, algo mais sinistro estava a ser construído: a infraestrutura de ataque. Portugal tornou-se um safe haven para operadores de botnets e servidores de comando e controlo. Por quê? Porque a nossa conectividade é excelente, mas a nossa capacidade de monitorização de tráfego de rede era, até há pouco tempo, rudimentar. Durante a investigação ao grupo Lapsus, que atacou o Grupo Empresa e o Ministério da Saúde em 2022, percebeu-se que muitos dos ataques não vinham de fora, mas de dentro. Jovens portugueses, recrutados em servidores de Discord e fóruns da Darknet, estavam a ser usados como mulas de dados. Eles não precisavam de saber programar. Bastava-lhes comprar um kit de exploit por $500 num fórum oculto e seguir as instruções. O Estado português, que se orgulha da sua estratégia digital, viu-se impotente perante adolescentes que operavam a partir dos seus quartos em Coimbra ou Setúbal, escondidos atrás de múltiplas camadas de VPNs e servidores de salto. Quantas bases de dados de cidadãos portugueses estão, neste preciso momento, a ser leiloadas em fóruns de leaks? Esta transição para o anonimato digital criou uma economia de sombra que Portugal não estava preparado para medir. Em 2023, estimou-se que transações em criptomoedas equivalentes a 10% do PIB português pudessem estar ligadas a atividades de origem cinzenta. Não se trata apenas de crime direto, mas de evasão fiscal em escala industrial. A Darknet não é apenas um lugar, é uma técnica de ocultação. E quando Lisboa se tornou o hub de cripto da Europa, com isenções fiscais atraentes para nômadas digitais, as portas abriram-se também para os cleaners. Eu vi carteiras digitais que foram abastecidas com fundos vindos diretamente do mercado Hydra serem convertidas em euros através de caixas ATM de Bitcoin espalhadas pela cidade, sem que qualquer alerta de conformidade fosse disparado. O sistema bancário tradicional, sob pressão da regulação europeia, vigia o cidadão comum que recebe uma transferência de 1.000 euros, mas parece cego perante fluxos de milhões que chegam fragmentados através de protocolos de finanças descentralizadas, DeFi. Você deve estar a perguntar-se: como é que o Estado não percebeu isto? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, aterradora. O Estado português foi vítima da sua própria ambição de modernidade. Ao digitalizar tudo, do cartão de cidadão aos registros de propriedade, do Sistema Nacional de Saúde às faturas fiscais, o país criou um alvo gigante e centralizado. Na Darknet, os dados dos portugueses são considerados premium, porque somos um país da União Europeia com acesso ao espaço Schengen. Um conjunto completo de dados de um cidadão português, o que no submundo chamam de fools, pode custar apenas $15. Com esses dados, um atacante pode abrir contas bancárias, pedir créditos e criar identidades sintéticas. Em 2022, durante uma investigação pessoal, encontrei um dump de dados de uma base de dados pública portuguesa que continha não só nomes e números de identificação fiscal, mas também históricos clínicos detalhados. O governo negou a fuga, mas os dados estavam lá, disponíveis para quem soubesse onde procurar. Mas o impacto mais profundo e duradouro da Darknet em Portugal não foi financeiro nem tecnológico, foi institucional. A confiança nas instituições começou a sofrer uma erosão silenciosa. Quando um cidadão vê que o seu jornal favorito é silenciado por um ataque de ransomware, que o seu hospital não consegue aceder aos seus exames porque o sistema está bloqueado por piratas que exigem resgate em Bitcoin, ou que as suas poupanças podem evaporar-se devido a um esquema de phishing orquestrado num fórum oculto, o contrato social quebra-se. A Darknet mudou Portugal ao expor a fragilidade da nossa soberania digital. Já não somos protegidos pelas nossas fronteiras geográficas ou pela nossa língua periférica.
No ciberespaço, Portugal é apenas um endereço IP, que pode ser atacado de qualquer parte do mundo. A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime, o UNC31, tem feito um trabalho hercúleo, mas a verdade é que eles estão a lutar uma guerra com fundos limitados contra exércitos que têm orçamentos de milhões e as mentes mais brilhantes da tecnologia ao seu serviço. Não se deixe enganar pela calma das ruas de Lisboa ou pelo crescimento do turismo. Por baixo da superfície, a infraestrutura que sustenta o país está a ser constantemente testada, sondada e, em muitos casos, comprometida. A Darknet tornou-se o espelho negro do nosso progresso. Cada nova tecnologia que adotamos para facilitar a nossa vida é imediatamente transformada numa arma por aqueles que habitam as sombras digitais. O caso da Operação Influencer, que abalou o governo português em 2023, embora centrado em questões de corrupção política tradicional, levantou questões sobre como informações privilegiadas e comunicações podem ser manipuladas ou interceptadas num mundo onde o segredo absoluto é uma mercadoria vendável. A linha entre o que é legal e o que é digitalmente oculto tornou-se tão tênue que, por vezes, é impossível de distinguir. A Darknet mudou Portugal, porque nos forçou a sair da nossa adolescência digital. Fomos obrigados a compreender que a neutralidade tecnológica não existe. Ou controlamos a nossa infraestrutura e protegemos os nossos Estados com o mesmo fervor com que protegemos as nossas fronteiras físicas, ou seremos meros passageiros num sistema desenhado por outros. O que vi nos últimos anos foi a transformação de um país ingênuo num país em alerta. Mas será que esse alerta é suficiente? Os fóruns de língua portuguesa na Darknet, que antes eram pequenos e insignificantes, hoje fervilham de atividade, unindo cybercriminosos do Brasil, de Portugal e de Angola numa rede de colaboração transcontinental que nenhum governo consegue acompanhar totalmente. Eles partilham ferramentas, vendem acessos a redes governamentais e trocam métodos para contornar a segurança bancária. Portugal é o elo de ligação ideal, uma porta de entrada para a Europa com uma língua partilhada com uma das maiores potências de cibercrime do mundo. Ao fecharmos este capítulo da investigação, fica uma pergunta que me persegue em cada nó de rede que monitorizo. Se a Darknet já conseguiu paralisar as nossas telecomunicações, infiltrar-se nos nossos portos, lavar milhões através do nosso imobiliário e expor os nossos dados mais íntimos, o que resta do Portugal que conhecíamos antes da era do anonimato? A mudança não é algo que vai acontecer no futuro. Ela já aconteceu. Está nas entrelinhas de cada transação digital que você faz, em cada mensagem que envia e em cada serviço público que utiliza. O país mudou de forma irreversível. E a única coisa que realmente sabemos é que o que está visível é apenas uma pequena fração do que está realmente a acontecer nos servidores ocultos que nunca dormem. Você se sente seguro ao digitar a sua palavra passe agora? Pense nisso, porque enquanto você lê estas palavras, alguém na Darknet pode estar a ler os seus dados. E para eles, Portugal não é uma pátria. É apenas uma vulnerabilidade à espera de ser explorada.